Esse mês nós estamos falando de família. Bom, né? E eu não sei se você teve uma impressão, se você teve a mesma impressão que eu quando você viu os temas desse mês. Ô, Ricardinho, dá para pôr os temas que a gente escolheu esse mês para as famílias? Porque é interessante, se você der uma olhada assim geral, olha só, irmãos. 1º de maio, bom, né? Que foi uma família de folga, você ficou em casa, quarta-feira, aí tudo bem, começamos o mês bem. Aí depois veio uma família enlutada, já deu, né? Uma caída aí. Uma família estéril, depois uma família desajustada, depois uma família vingativa, depois uma família ameaçada. Aí quarta-feira, uma família incrédula. E hoje, uma família omissa. Não sei se você pensou a mesma coisa que eu, né? Ou talvez você pensou, o que está acontecendo com esse colegiado, né? A gente precisa orar por eles, porque esses temas são complexos, né? Podia ter colocado ali uma família feliz, uma família abençoadora, uma família rica, né? Uma família... Não podia? Você queria, eu também. Só que é muito interessante, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia não se preocupa em esconder pecado. A Bíblia não se preocupa em limpar a casa bem antes da visita chegar. Você já deve ter feito isso, né? Se alguém vai te visitar, você fala assim, limpa tudo, né? Tire até o pó atrás da cama, como se alguém fosse atrás da sua cama olhar se tem um pó ali, mas você faz isso. E aí a visita chega, qual que é a primeira coisa que você fala? Não repara na bagunça. Ai, que bagunça, né? Você limpou a casa inteira. Aí a pessoa fala, até que tá bom, né? Até parece, não vai falar. A gente faz isso, irmãos. A gente tenta ao máximo mostrar que a nossa família é perfeita. A gente arruma os meninos para eles chegarem aqui na igreja e aí você faz aquela péssima escolha que toda mãe faz, coloca branco, né? Não vai chegar aqui branco, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, o menino chega todo bagunçado, você arruma, leva no banheiro, dá uma ajustada, por quê? Porque a gente quer mostrar para todo mundo que a nossa família é perfeita. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia toca em pontos que a gente tem dificuldade de falar nas nossas casas. Inclusive, o texto de hoje é um texto complicado, né? Teve uma professora do Ministério Infantil que mandou uma mensagem para mim essa semana e falou assim, Larissa, o que a gente vai falar para as crianças nesse texto? É um texto complicado. Aí a gente conversou, então você que tem filho, você vai chegar em casa, você vai perguntar para ele, que texto que vocês ouviram, como é que foi, né? E você que não tem criança vai ficar sem saber mesmo, tá bom? Vocês vão guardar essa curiosidade. Brincadeira, pergunta depois para alguma professora como que eles lidaram com esse texto aqui, que está lá no 2º livro de Samuel, capítulo 13. A gente vai no primeiro versículo, por favor. A gente vai dar uma passeada aí nesse capítulo 13, agora à noite, tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, os primeiros versículos desse capítulo 13, do 2º livro de Samuel, diz o seguinte. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Então, o que está acontecendo aqui? Um problemão. Um filho, Davi tem 20 filhos relatados na Bíblia, mais os outros que ele teve não foi relatado. Esse Aminon era o mais velho e ele se apaixona por Tamar, que é a meia-irmã dele, irmã do Absalão, que também era irmão dele. E ele se apaixonou por ela ao ponto de não conseguir mais aguentar esse sentimento. E o que ele fez foi conversar com um amigo dele, que ele sabia que iria apoiar a ideia.
Ele foi conversar justamente com alguém que ia dizer para ele como é que ele ia, de fato, fazer o que ele queria fazer. Porque é interessante, irmãos, que quando a gente sabe que a gente está errado, normalmente a gente vai procurar alguém que vai ajudar a gente a continuar errado. Você quer fazer uma fofoca? Você não vai falar para alguém que não gosta de fofoca, porque a pessoa não vai te ajudar, né? Você já vai procurar alguém para aquecer aquilo que você quer. Você está com raiva de alguém, você não vai procurar alguém brando, calmo e tranquilo. Não, você vai procurar alguém que vai falar para você, vai lá, é isso mesmo, você está certo, arranje alguma coisa para você fazer. Nós falávamos aqui sobre a influência dos nossos filhos. Quem são as pessoas que estão ao lado dele? Porque é interessante a gente pensar que as conversas que a gente não está tendo em casa, alguém está tendo com os nossos. Você tem um filho de 18 anos, você nunca falou sobre sexualidade com ele? Você pode ter certeza que ele está conversando com alguém sobre isso. Você nunca falou sobre drogas na sua casa, sobre abuso, você nunca teve uma conversa sobre assuntos difíceis? Você pode ter certeza que tem alguém conversando sobre isso com os seus da sua casa. O que está acontecendo com o Aminon aqui é que ele está com um desejo e ele está procurando alguém para conversar. E a pessoa com quem ele está conversando vai apontar para ele aqui um caminho para ele fazer o que ele quer. E aí já fica um grande alerta para a gente, que é exatamente quais são as pessoas que a gente procura quando a gente está com vontade de fazer uma coisa errada. Quem é a pessoa que a gente procura para conversar sobre os nossos pecados? Não, Larissa, eu não procuro ninguém. Lógico que procura. Se você está pensando em passar a perna em alguém, em puxar o tapete de alguém, você está falando sobre essa ideia com alguém. E a pergunta é, com quem você está conversando? Você tem uma influência que chega para você e fala, você está errado? Ou você conversa e procura pessoas que vão empurrar você para errar? E a gente pode ter gente na nossa família que empurra a gente para o erro. Né? Tem muitas esposas que empurram o marido para o erro, ao invés de puxar para a coisa certa. Ao invés de conversar e tentar ganhar a pessoa, persuadir, mudar o caminho, não, empurra a pessoa para fazer o que é errado. E aí fica a pergunta para a gente, com quem a gente conversa quando a gente está com vontade de pecar? Com quem a gente conversa quando aquela primeira ideia aparece na nossa mente? Com quem que a gente conversa para falar, olha, eu senti essa vontade, olha, eu tenho esse desejo, olha, eu estou com dificuldade nisso. Porque Aminon procurou o amigo dele, e o amigo dele deu uma péssima ideia para Aminon. Está lá no final do versículo 5. Ele disse assim, Aminon, vai para a cama, finge que você está doente. Quando seu pai vir visitá-lo, você vai falar assim para o seu pai, permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. E aí, o que você acha que aconteceu? O Aminon achou a ideia o máximo e fez exatamente isso. E aí chega Davi, o pai de Aminon, chegou lá e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele foi lá e falou, pai, estou doente, cough, né? Tira a febre, meu filho, tadinho, o que está acontecendo? E aí ele fala, estou muito doente, pai, chama minha irmã aqui. E Davi faz o quê? Chama. E aí a gente se pergunta aqui, o que está acontecendo com Davi? Davi não conhece o filho dele? É melhor até pensar isso, né? Tomara que Davi não conheça o filho dele. Porque como é que um pai vai deixar um filho apaixonado loucamente ficar a sós com a filha? Como é que o pai permitiria isso? Então a gente pode pensar que Davi não sabia. E isso é um grande problema, irmãos. Porque muitas vezes as nossas casas, nós não conhecemos as pessoas que moram conosco.
Nós não olhamos para os nossos, identificamos neles os pecados que eles têm. A gente tem um cunhado aí, não pode falar mal da minha cunhada, que absurdo, né? Cunhado, não tenho um cunhado. A gente tem um cunhado que pede dinheiro emprestado e nunca paga. E o que a gente faz? Empresta dinheiro para ele. Por quê, irmãos? A gente sabe, a gente está olhando para o nosso filho, sabe que é preguiçoso. E a gente nem não faz nada. Vai deixar o menino casar e a mulher que lute, né? Nós precisamos olhar para os nossos filhos e identificar neles os problemas que eles têm. Por quê? Porque nenhuma família é perfeita. A Bíblia não está dizendo que existem famílias perfeitas. A Bíblia aponta para um perfeito, o nome dele é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer os pecados da nossa casa. A gente precisa olhar para os nossos filhos, a gente precisa olhar para os nossos pais, identificar quais são os pecados que existem na nossa casa. A primeira coisa, antes de tomar atitude, antes de conversar, antes de resolver o problema, a gente precisa olhar para os nossos, identificar quais os problemas nós temos em casa. A gente precisa olhar para os nossos pais e entender que eles são pecadores, que eles não são perfeitos. E é muito difícil lidar com isso. É difícil olhar para os nossos pais, e assim como os filhos de Davi têm muita dificuldade nisso, porque você conhece Davi e sabe as coisas que ele fez no passado também. Imagina para um filho olhando para o Davi, sabendo que o Davi fez algo muito parecido. Davi pegou a mulher de outro, mandou matar o outro, ficou com a mulher. E um filho olha para o pai, vê o pai assim. Você imagina como é que uma família cresce nisso? Sendo que é importante e fundamental que a gente olhe para a gente, identifique em nós quais são os nossos pecados. Você precisa olhar para o seu coração, identificar e dar nome. Né? É preguiça, não é cansaço. Às vezes é preguiça. Eu sou preguiçoso. Eu sou viciado em internet. Eu sou viciado em pornografia. Nós precisamos olhar para os nossos pecados e dar nomes para eles. Davi olha para essa situação e Davi fala, pode chamar a sua irmã. Tamar foi, preparou a comida e foi abusada pelo seu irmão. Olha o tamanho e a dimensão do problema que a gente chega aqui. E quando Aminon, depois de abusar da sua irmã, no versículo 15... diz o texto que depois dele ter feito isso, ele sentiu nojo. Interessante essa tradução, né? A linguagem de hoje. Ele teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Os nossos pecados, eles são igual uma lata de leite condensado. Eu sempre dou exemplo com comida, né? Eu devo ter alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Eles são que nem uma lata de leite condensado. Você faz um furo e dá um golinho no leite condensado, você fala, que negócio bom. Mas se você tiver que tomar aquela lata inteira de leite condensado, vai chegar uma hora que você não aguenta mais, que você passa mal. É isso que o pecado faz conosco. Ele dá essa primeira sensação de que está tudo bem, essa primeira sensação de que é gostoso, de que ninguém vai ver, de que não vai dar problema. E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está cego pelo desejo dele. Ele arranja a gente para apoiar o desejo dele. E quando de fato ele comete o pecado, ele sente ódio. Porque esse é o resultado dos nossos erros. Eu conheço muitos adolescentes e jovens que estão em famílias que os pais traíram as mães. Por causa de uma noite, por causa de um encontro, destrói toda uma família. Por quê? Porque é um desejo que não foi trabalhado. É um desejo que não teve alguém para dizer, para com isso. É uma vontade que vai se enraizando nas nossas vidas e toma proporções sem tamanho. E nós precisamos, irmãos, olhar para as nossas casas, identificar o que está crescendo dentro de casa. O que está crescendo no nosso coração.
O que está crescendo no coração dos nossos? Quais são os desafios e as lutas daqueles com quem nós vivemos? Irmãos, Deus nos deu um presente enorme, que são as nossas famílias. Não tem ninguém mais importante para a gente do que os que estão na mesma casa com a gente. Não existe. E por que a gente deixa aquele kit de copo que você ganhou no seu casamento para quando uma visita chegar? Por que a gente monta uma mesa de qualquer jeito para quem mora com a gente e quando chega alguém de fora que só vai reparar na sua casa e falar mal de você, você monta uma mesa maravilhosa? Por que às vezes a gente gasta tempo conversando tanto com gente que não está nem aí para a gente, enquanto os nossos na nossa casa, que são pessoas que nos amam, a gente trata de qualquer jeito? Por que isso acontece conosco? Davi, que é um rei excepcional. Davi é um grande líder. Ele é um rei fenomenal. E ele não consegue enxergar o que está acontecendo dentro da sua casa. As suas lutas. Assumir para ele a responsabilidade que é dele enquanto pai. Um papel que é dele, que é um presente de Deus para ele. E aí, depois que Amnon comete aí esse erro, no versículo 21, diz que Davi ficou sabendo disso e ficou furioso. No 22, diz que Absalão é o irmão de Tamar. Ele não disse nenhuma palavra, mas ficou com ódio dele, porque havia forçado a sua irmã Tamar. Mais uma vez, Davi não faz nada. Mais uma vez, Davi olha para aquela situação dentro da casa dele. Ele acha um absurdo, ele fica furioso, ele fica cheio de raiva, mas não faz nada. Irmãos, a gente acha que pecado é quando a gente faz o que a Bíblia diz para a gente não fazer. É pecado. Roubar, pecado. Matar, pecado. Né? Então, se eu faço essas coisas, eu peco. Só que não fazer o que a Bíblia diz que nós temos que fazer, também é pecado. Esse é o pecado da omissão. É a gente escolher não estar presente onde nós estamos. É nós sentarmos em casa na hora do almoço, saber que tem alguma coisa acontecendo e a gente pegar o nosso celular e ficar mexendo em alguma coisa e não querer conversar. Você já chegou em alguma casa que eles estão com algum problema e fica todo mundo meio assim, se omitindo, e você está vendo que está acontecendo alguma coisa? É o que acontece nas nossas casas. Muitas das vezes nós sabemos quais são os problemas. Muitas vezes nós sabemos o que está acontecendo. Ou a gente está fingindo que não está acontecendo, ou a gente está se omitindo diante disso. Nós estamos escolhendo não resolver. Estamos escolhendo chegar em casa, fechar a porta e ir dormir. Quantas pessoas você conhece? Aqui em São Paulo a gente lida com isso, né? A gente lida com isso fazendo hora extra. Quantas pessoas que você conhece fazem hora extra para não voltar para casa? Para não encarar os problemas que tem. E o que a Bíblia mostra para a gente, você vai ver que essa história não termina bem não, irmãos. Ah, ele abusou da irmã, vamos deixar isso para lá e pronto. Não, irmãos. Se nós formos ver os números de abuso infantil, se nós olharmos para as estatísticas, mais de 80% os abusos são acontecidos dentro de casa. São famílias que escolhem não se posicionar em crianças que estão sendo abusadas. São pais e mães que olham para os seus filhos e escolhem não fazer nada. Está vendo que não vai dar certo e escolhe ficar quieto.
Está vendo que vai ter problema e escolhe não resolver. Está vendo que as coisas não estão caminhando bem e escolhe fingir que nada está acontecendo. Porque a gente acha que se a gente não tocar no assunto, vai ficar tudo bem e uma hora vai passar. A gente acha que se a gente não tiver aquela conversa que a gente precisa ter, uma hora as coisas se ajeitam. E elas não se ajeitam. Existem conversas que precisam ser feitas. Existem assuntos difíceis que precisam ser tratados em casa. Você que é filho, você precisa dizer para os seus pais como você se sente. Pode ser que eles recebam, pode ser que não. Você que é pai, você que é mãe, você precisa sentar com seus filhos e ter conversas difíceis. Mas muitas vezes nós não queremos ter essas conversas porque a gente não se acha digno. Isso é uma mentira do inferno para acabar com a sua vida. Porque nós não devemos conversar com as nossas famílias como se nós fôssemos perfeitos, porque nós não somos. Mas nós devemos assumir a responsabilidade diante dos nossos. A responsabilidade pelo que nós sabemos a respeito de Deus. Nós precisamos, irmãos, nas nossas festas de família, fazer uma oração. Nós precisamos, quando nós nos unimos e nos reunimos com os nossos parentes, falar sobre eles, para eles, né, sobre Jesus Cristo. Nós precisamos reunir as nossas famílias dentro das nossas casas e orar, ler a Bíblia, né, o culto doméstico, isso precisa ser feito. Porque nós estamos valorizando coisas que acabam. Nós estamos olhando para os nossos filhos e pensando onde que eles vão chegar, qual que emprego que eles vão ter, o que eles vão ser na vida, mas e a vida espiritual deles? Irmãos, eu andei muito, trabalhei muito, viajei bastante, mas eu vou dizer para você que o que me manteve em pé e o que manteve o meu caráter foi o meu relacionamento com Deus. Não foi nenhum emprego, não foi nenhum dinheiro e não foi nada que eu aprendi na faculdade. Quantos jovens são admitidos nas empresas pelo que eles sabem, mas eles são demitidos por comportamento? Pode ter um currículo incrível, mas se não souber dar bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai ser demitido na primeira oportunidade. Nós precisamos ensinar para as nossas famílias, valores que vão perpetuar eternamente. Nós precisamos investir na vida dos nossos, não só materialmente, mas espiritualmente também. Esse é o nosso papel. Nós temos colocado esse papel para a sociedade, para a televisão, para a escola, para a igreja, e esquecemos da nossa responsabilidade enquanto filhos de Deus. E para você que não é pai, não é mãe, você é filho, e nós temos responsabilidade enquanto os filhos também. Responsabilidade, muitas vezes, de dizer para os nossos pais, de ensinar os nossos pais a respeito de Deus. Muitas vezes nós somos os únicos, né, que são cristãos nas nossas famílias, e essa responsabilidade é nossa. E o que acontece, né? O que acontece com essa história? Absalão ficou muito bravo. E por mais que Davi achasse que tudo tivesse passado, não passou. O Absalão reuniu os amigos, fez uma emboscada lá para Amnon e matou o irmão. E aí, no final do texto, lá no versículo de hoje, né, é o 39, diz que, 13:39, Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. Davi se conforta com a morte do filho, sente saudade de Absalão, que foi o que matou. E sabe o que Davi faz? Nada. De novo. E sabe o que vai acontecer lá para frente? Absalão vai tramar contra o rei Davi. E vai tentar dividir o reino. E Davi vai mandar prender ele, e os soldados saem atrás de Absalão, para prender Absalão. E Davi diz para os soldados, não matem meu filho, tragam ele de volta vivo. Só que os soldados estavam com raiva do menino, né? Se levantou contra o rei, e o que os soldados fazem? Matam Absalão. Olha isso.
Olha o nível que chega, uma coisa puxando a outra. E Davi, em momento nenhum, sentou com os seus e conversou sobre isso. Irmãos, muitas vezes, nós estamos mais presentes na família dos outros do que na nossa. Muitas vezes nós damos para as outras famílias soluções. Nós apontamos para as outras famílias, também não fez isso, mas também você viu a mãe dele, mas também não sei o quê. E na nossa, a gente não está nem olhando para o que está acontecendo. Você quer ver que você fez isso essa semana? E eu não estava na sua casa, não coloquei uma câmera lá, fique em paz, tá bom? Você vai falar, Larissa, como é que você sabe que isso aconteceu em casa? Porque aconteceu na minha. Essa semana, começo da semana, o que aconteceu? Um menino de 16 anos matou pai, irmã e mãe. E disse depois que não se arrependeu. O que você fez na sua casa? Você juntou sua família e falou, também, tá vendo? Como é que um pai desse deixa uma arma dentro de casa? Aí, sexta-feira, o que aconteceu? Um menino matou os pais à martelada e tacou fogo. Você e eu, a gente tem muitas opiniões para dar. E se for na internet, então você faz aquele comentário, manda para os outros e se acha o dono da razão. Porque nós estamos presentes nos problemas dos outros. Mas o nosso convite de hoje é para a gente se tornar presente nos nossos problemas. Para a gente se tornar presente nos nossos desafios. Para a gente sair do que é pecado do outro e olhar para o nosso. E olhar para a nossa casa, olhar para os nossos desafios e entender o que está acontecendo ali. Não só entender, chamar a responsabilidade para a gente. Quem tem que orar na nossa casa somos nós, irmãos. Quem tem que se levantar para defender os nossos somos nós. Quem tem que honrar os nossos pais somos nós. Quem tem que cuidar da nossa família somos nós. Com defeitos, com problemas e com pecados que precisam ser tratados e cuidados. Não existem famílias perfeitas. Mas nós podemos sim fazer a diferença na vida dos nossos e das próximas gerações. O que é muito interessante é que Davi, mesmo sendo um pobre pecador, que nem a gente cantou aqui, mesmo Davi sendo omisso, mesmo Davi não conseguindo liderar a própria casa, e mesmo Davi se enxergando assim, ele olha para Deus e enxerga em Deus um pai que é presente. Salmo 23 fala isso, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque o Senhor está lá. Talvez você tenha tido um pai ausente, uma mãe ausente. Talvez você seja ausente. Mas é preciso que nós saibamos que nós temos um pai presente. É preciso que a gente saiba que os problemas da nossa vida não precisam ser enfrentados sozinhos. É preciso que você saiba que na hora que você se levantar pelos seus, Deus vai estar com você. Os desafios na sua casa, você conta com um Deus Todo-Poderoso, que pode auxiliar você, que pode abençoar a sua família, que pode transformar a sua casa, mas é preciso que você se reconheça como alguém que precisa de ajuda, como alguém que é pecador, como alguém que tem defeitos e como alguém que não sabe ser pai, não sabe ser mãe, não sabe ser filho. Nós precisamos, irmãos, olhar para a gente no espelho, parar de olhar para as outras pessoas e identificar em nós que nós precisamos da ajuda de Deus. Quanto de coisa que a gente está fazendo sem olhar para o lado e ver que Deus está com a gente. Quanto de coisa que a gente não está querendo lidar, porque a gente tem medo de ter a conversa, porque a gente tem medo de se posicionar, e a gente esquece que a vara e o cajado do Senhor estão ali conosco. Ele, o Senhor, está conosco. Quero chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar novamente essa parte da música, e a gente vai terminar o nosso culto.
Essa música que diz: logo eu, um pobre pecador. Logo eu, que sou tão fraco e tão devedor. Logo eu recebi o amor de Deus. Irmãos, nós não precisamos lutar as nossas lutas sozinhos. Nós podemos tentar se ausentar dos problemas da nossa casa, mas Deus nunca se ausenta das nossas vidas. Deus é constante. Ele é amoroso. E na tua luta, Ele foi o primeiro a chegar.